Levanta um pouquinho a câmera para mim. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Que alegria podemos estar aqui novamente com o nosso shiur. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, queridas amigas. Já aqui mandando um abraço para o Juraci Tapajós. Um abraço, meu amigo. Também Marys C. Ferrer. A América Oportunidades. Também, aqui a Marys é de Goiânia, está assistindo conosco hoje. O América Oportunidade Vida. Shalom a todos, ansioso para começar. Já compartilhei nos grupos. Todarabá, muito obrigado. Também Sularívica, a Paola Lagos, querida Paola, shalom, como vai? Também Ivan Dias, do Espírito Santo. Canal Terra... Ok, vamos aqui. Adeilson Alves, Malu, de Santa Catarina. Que brahá. Antônio Carlos Jurema, nosso querido amigo. Baruch Hashem, aluno da nossa Yeshivá. Josi Orival, Justino, Marco Antônio Barros, shalom. Baruch Hashem, Isa Barros, shalom, Isa. Que brahá, que bênção. Roberta Cristina, de Barreiros, Pernambuco. Um abraço a todos em Pernambuco também. A Aderson Bicalho, Emet Rai, mais uma vez com a gente. Geis Kelly, Tetzlaf, Baruch Hashem. Geis Kelly, não? Ronaldo Pereira, Ivan, Celso Cruz. Olha aí, Maria Aparecida de São Bernardo do Campo, São Paulo, Baruch Hashem. Bereshit Ivrit Kurs, Shalom Yedid Nefesh. Ok, lá do Ceará, um abraço, querido Eduardo. Shalom, Socorro, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Que brachá, aqui, ó, Maricá, Rio de Janeiro. Locutora, publicitária, André Andrade. Olha, uma grande brachá, Bati Aruti, também aluna da nossa Yeshivá, Cristina Almeida, Shalom, estudando a Torá, Shalom. Que brachá. Temos aqui Sônia Maria Monteiro, de Brasília, Distrito Federal, Shalom. Olha, isso aqui é a gente tomando aqui um tempo para saudar todos e mandar um abraço enquanto vão entrando na live, porque nós vamos continuar aqui nosso shiur, muita coisa boa para falar. Baruch Hashem. Cris Almeida, de Fortaleza, aluna também da Yeshivá, Baruch Hashem. Tenho certeza que tem sido uma bênção para todos, Baruch Hashem. Temos buscado fazer aí o melhor para poder edificar a vida de todos. Galadavar, um grande abraço. Sapiranga, Rio Grande do Sul. Da Alemanha. É um aluno nosso também. Sim, Baruch Hashem. Tetzlaf, da Alemanha, também conosco, Baruch Hashem. Aluno também da nossa Yeshiva. Sapiranga, Rio Grande do Sul, Tatiana Borba. Tiago, de Cotia, São Paulo, Baruch Hashem. Mário Lutécio, Shalom, Zona Sul de São Paulo, está presente, Baruch Hashem. Que brachá, que bênção. Quero pedir a vocês, né? Por favor, não se esqueçam de compartilhar. Se você puder compartilhar agora com outros grupos, outras pessoas. Os assuntos que vamos abordar aqui vão ser muito importantes, tem muita relevância, não só para uma discussão teológica em si, mas para a gente entender realmente qual é o pensamento judaico, qual é o pensamento bíblico acerca dos eventos. Nós sabemos que tudo acaba tendo... São 2000 anos, né, praticamente, de o Novo Testamento tendo uma interpretação a partir de Roma. Então, assim, muita coisa acabou se afastando um pouco daquilo que era o pensamento realmente dos profetas e dos apóstolos. Mas isso a gente vai ver junto aqui, tá? Em relação, claro, ao arrebatamento, que é o nosso tema de hoje aqui, né? Na realidade, a continuação. Muito bem, muito bem. Aqui, Zenildo José Vélez, do Congo.
Paraíba, Baruch Hashem, que Hashem abençoe. Ok, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Valeide Pereira, do Pará, Amazônia, Brasil. Bom, queridos, vamos lá. Vamos então começar. Eu peço a você que você deixe aquele like, é muito importante, né? Nós temos aqui 76 pessoas conosco. Se você deixar o like, vai ser muito importante. A gente sempre repete isso porque realmente é uma realidade. Quanto mais aqui os comentários que vocês fazem, o like que vocês deixam, realmente faz uma diferença muito grande, porque o YouTube ele entende como relevante, né? Então, deixa esse like para a gente aí. E se cada um compartilhar, também vai ser uma brachá muito grande, porque outras pessoas também vão ser alcançadas. Eu tenho sempre iniciado o vídeo e aproveitado para falar com vocês sobre a Yeshivá. Nós já vamos entrar no tema, nosso tema de hoje, mas eu tenho aproveitado para falar da nossa Yeshivá, da ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University. Então, para vocês entenderem, eu tive a oportunidade de estar estudando em Israel, e o que acontece? Quando eu voltei de Israel, eu iniciei, né, a nossa sinagoga, a Beit Miklat, e também, paralelamente, eu organizei todo um quadro de estudos baseado, pautado nas escolas rabínicas, ou seja, na escola de formação rabínica. Então, além do ensino, do estudo da Torá, dos profetas, dos escritos, ou seja, do Tanar, também introduzimos a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, claro, porque nós temos o testemunho de Yeshua, a fé no Messias de Israel. Então, criamos uma grade muito importante, porque essa grade ela traz para a gente, além das interpretações básicas teológicas, toda a visão rabínica, os comentários rabínicos acerca do texto, dentro do seu contexto original, ok? Então, eu estou falando para vocês de comentários que têm 2.000 anos, comentários que têm mais de 2.000 anos, porque, como os Targumim, por exemplo, são riquezas. Não é um comentário apenas de um teólogo do século XIX, do século XVIII, ou agora da modernidade, ou minha interpretação particular. Claro que tudo isso vale, tudo isso é importante, né? Cada um de cada geração contribuiu com alguma coisa, né? A gente precisa entender que a Hashem não está limitado somente a um espaço, a um tempo, a uma pessoa. Ele trabalha com várias pessoas de várias gerações, né? Então, mas os comentários que estão dentro da tradição judaica, as interpretações dentro da tradição judaica, trazem para nós uma riqueza extraordinária. Então, a nossa Yeshivá, eu organizei essa grade de uma maneira em que pode proporcionar aos alunos acesso a esse conhecimento, que antes só estava no hebraico e no aramaico. Hoje, trazendo para vocês, dando acesso a todo esse arcabouço de informações da cultura judaica, acerca dos textos bíblicos, né, trazendo informações muito valiosas. E não somente isso, mas também no segundo nível, terceiro nível e quarto nível, nós temos a lei oral, que é conhecida como Mishnah, né, onde ali os 613 mandamentos são organizados em 6 ordens, e ali você pode aprender as explicações da lei escrita, que são os pormenores que não estão ali no Pentateuco da lei, mas que foram dados oralmente e que posteriormente, por ocasião da destruição do templo, o grande Yehudá Hanassi, né, que foi o último líder do Sinédrio, ele convocou os sábios para escrever. Também, no terceiro nível, a gente dá o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém, ou seja, você vai ter a oportunidade de conhecer a Guemará, que é a explicação sobre a lei oral. E também a parte mais espiritual, que é a parte de Kabbalah e Aharit Yamim, que são os últimos dias, que é um enfoque no tema escatológico, né? Então, veja que coisa interessante, nós temos já tantos alunos, né? São vários alunos que já estudaram com a gente e estão aí aproveitando, né? Outros continuam, outros entraram agora, e para esse ano agora que entra, nós já estamos já com as vagas abertas, né? Com inscrições abertas, já para iniciar em fevereiro, não é isso? As nossas turmas.
vagas estão abertas em dezembro. As vagas estarão abertas em dezembro, então você já pode ficar atento aí. E para iniciarmos as nossas turmas em fevereiro. Aqui nos Estados Unidos nós temos uma turma, no Brasil nós temos 2 turmas, e agora a previsão é para que se abram mais 3 ou 4 turmas. Então, não perca a oportunidade, você é o nosso convidado para participar da nossa ZIU, da nossa ZHOCF Shiva University, ok? Bom, queridos, então vamos lá. Eu já tenho aqui já uma referência na nossa tela, porém eu quero continuar com vocês da onde nós paramos, que foi... Um momentinho, tá? Para a gente poder caminhar junto aqui. Nós paramos justamente falando sobre a questão dos contextos dos 2 versos principais que são usados como base para o arrebatamento pré-tribulacionista. Então, nós temos 2 versos muito fortes. Eu, no momento que vou estar aqui falando com vocês, eu não vou estar olhando os comentários, mas depois a gente vai estar tratando de responder a vocês, tá certo? Olha, aqui o Anderson Bicário já perguntou como faço para me matricular. A nossa secretária vai colocar algumas informações para vocês aí. Mas a referência da primeira carta de Rav Shaul, de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 15, quando ele está tratando sobre a ressurreição, ele vai falar sobre o arrebatamento. E também a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13, 14, 15, 16, ali em diante, principalmente do 13 ao 17, você também vai ver ele falando sobre o arrebatamento. Agora, é muito importante, ademais de tudo que a gente já falou anteriormente, da questão dos teólogos que incentivaram e praticamente viabilizaram essa interpretação teológica acerca do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu volto a dizer aqui a vocês, perdão, que é claro, talvez esse ensino ele vá de encontro ao que você aprendeu e você está aí firme no seu conhecimento e talvez você não vai abrir mão, claro, daquilo que você já aprendeu. O que eu quero fazer aqui é tratar de mostrar a você que não é só uma questão judaica, mas existem outras igrejas, outros ministérios cristãos que têm outras interpretações, como o arrebatamento no meio da tribulação, e outros têm o arrebatamento pós-tribulacionista. Então, assim, não é somente uma questão de uma visão judaica em si, mas, ou seja, essas interpretações já existem no meio acadêmico cristão, tá certo? O que eu estou trazendo para vocês aqui é a maneira como o judaísmo vê o arrebatamento, que isso é baseado o quê? Não somente numa interpretação pessoal, mas na interpretação embasada no Pentateuco, na Torá, nos profetas, nos escritos e na própria Brit Hadashah, o próprio Novo Testamento. Então, assim, é muito importante entendermos que o Novo Testamento não vai trazer nada para a gente que seja contrário à lei e os profetas, porque a palavra não pode se contradizer, ela tem que se harmonizar, ela tem que se autoconfirmar, porque essa é a verdadeira explicação das Escrituras. Ela explica ela mesma, ela traz a interpretação dela mesma. Então, assim, eu não posso pegar um verso aqui e um verso ali e ele se contradizer. Então, assim, já desde antes, Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, os nossos profetas, os grandes líderes do povo de Israel, trazendo as interpretações que aprenderam com seus antepassados, isso é muito importante e relevante a gente ter em conta, tá certo? Então, assim, eu não posso simplesmente pegar uma interpretação do século XIX, de 100 anos atrás ou 200 anos atrás, e ignorar que lá no século I, na época de Yeshua, eles pensavam de outra maneira. Ou que antes de Yeshua, na época dos profetas, eles pensavam de outra maneira. Então, assim, a partir de quando começa a se pensar diferente? E todos nós, no nosso contexto aqui, né, principalmente as pessoas ali envolvidas com a teologia cristã, elas vão receber por herança aquilo que ela aprendeu, que ela foi ensinada, aquilo que o pastor dela aprendeu com o pastor dele antigo, e assim sucessivamente. Então, assim, não é uma questão de maldade, nada disso, né? Mas é uma questão de herança. Então, você recebe uma herança, você recebe aquilo que foi deixado para você.
e você abraça aquilo ali com toda a sua fé, com toda a sua dedicação, com toda a sua esperança. Ou seja, porque é a palavra de Deus. Agora, quando você começa realmente a analisar os textos e a buscar realmente aquilo que foi deixado lá no passado e que por algum motivo, com algumas intenções realmente do período medieval, da Igreja Católica, começou a se desviar um pouco, né? Eu digo um pouco porque eu quero iniciar, porque depois ela se desvia totalmente, mas até mesmo na questão, não é só na questão dos ídolos que a Igreja Católica se desviou do objetivo. Quando eu falo Igreja Católica, eu estou querendo falar do cristianismo, né? Antes de haver protestantismo, antes de haver as denominações de Lutero, né? As denominações que Lutero iniciou, luteranismo, né? Também o calvinismo, né? Calvino e Lutero, antes de fazer a reforma, você tem a Igreja Católica dominando o cenário cristão. Então, assim, o que veio antes da Igreja Católica? O que veio antes da Igreja Católica são os chamados pais da Igreja, né? Os discípulos dos discípulos dos discípulos de Yeshua. Então, assim, mas quem foi que disse que eles são os pais da Igreja? Quem foi que disse que eles têm essa autoridade para ser chamado de pais da Igreja? Na realidade, numa opinião pessoal, para mim, os pais, né, do que poderia ser chamado de igreja, mas também o termo também ele foi feito para dar uma outra ideia, teria que ser os discípulos de Yeshua, que eles receberam a palavra direta do Messias. Não os discípulos dos discípulos lá do século II, século III, quase chegando a Constantino, né? E a gente sabe muito bem por história, e eu lamento por alguns que defendem até Constantino. Constantino foi uma pessoa que morreu pagã. Alguns historiadores vão dizer que ele só foi ser batizado no leito já lá na morte, já quase na morte. E o tempo todo ele foi um sincretismo religioso de mescla de religiosidade greco-romana com a cristã. Então, assim, não vamos entrar nesse tema porque não é agora o tema, mas é só para a gente entender o que é a herança teológica. Então, provavelmente, claro, depois da reforma, Martinho, Lutero, Calvino, dali começa a vir as derivações denominacionais, ou seja, começa a vir essa pluralidade de denominações, primeiro as denominações mais tradicionais, e logo depois, ali já início do século XX, né, 1914, 1913, começa alguns movimentos mais pentecostais avivados nos Estados Unidos e também na Europa, mas ele se estabelece de uma maneira mais, o boom, né? Ou seja, mais abundante, no Brasil, ali por ocasião da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, trazendo o quê? Esse avivamento, esse pentecostalismo. E isso explode. Então, assim, agora, quando a gente olha para o meio pentecostal, ali da Assembleia de Deus, que depois começa a se subdividir em denominações neopentecostais, todas elas mantêm a teologia que herdaram. Por isso é uma herança que vai sendo recebida pelos movimentos ou as denominações cristãs ou evangélicas que vão surgindo. Então você recebe, dentro da teologia cristã, em especial dentro da área da escatologia, um arrebatamento da igreja, que é um arrebatamento pré-tribulacionista. E aí eu trouxe para vocês, no nosso shiur da semana passada, na parte 1, como surgiu, a partir de quem veio essa interpretação. Nós vimos aqui, de maneira documental, que antes de 1700 não existia essa interpretação de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, de que os santos vão ser arrebatados antes da tribulação. Então, assim, já não existia esse pensamento, nem na época do descobrimento do Brasil, 1500, muito menos antes, muito menos na época dos discípulos. Esse é um pensamento que começa a florescer a partir do século XIX, de 1800 adiante. Com quem? Com aquelas figuras que nós mostramos aqui, né? O John Nelson Darby, ele que é o teólogo que vai efetivar essa doutrina a partir de experiência da Margaret MacDonald, com seus sonhos, e cujos teólogos do seu tempo vão contribuir para que esse pensamento, essa doutrina de que Yeshua vem buscar o seu povo
antes da ira, antes da grande tribulação. Então, assim, esse pensamento, ele é um pensamento mais moderno. E isso não é uma opinião particular, ou porque eu quero atacar, ou porque eu sou incrédulo. Não. Nós estamos fazendo aqui uma análise crítica textual para a gente entender realmente se isso está nos livros dos profetas, se essa é a real interpretação dos textos que existem ali nos profetas, ou seja, no Antigo Testamento. Porque eu volto a dizer, a gente não pode desconectar o Novo Testamento, o chamado Novo Testamento, do chamado Antigo Testamento. Eles têm que se harmonizar, porque senão a gente está criando duas religiões. E esse não foi o propósito divino, criar duas religiões. Tá certo? Um se completa com o outro. Nós chamamos a Bíblia com Tanar e Brit Hadashah, ou seja, o chamado Antigo Testamento e o chamado Novo Testamento, a gente chama de palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode se contradizer, ela tem que se harmonizar, tá certo? Então, é dentro desse pensamento, é dentro dessa avaliação que eu quero que vocês caminhem comigo, tá? Então, quando você agora, eu peço a você que, por gentileza, você tome aí a sua Bíblia, a Bíblia completa, né? Antigo e Novo Testamento, e verifique as referências que eu vou tratar com vocês aqui. Quando você analisa a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 50 em diante, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o 17, você vai ver Rav Shaul falando do evento do arrebatamento. Ok, vamos aqui voltar à análise. De que Rav Shaul está falando? Eu quero aqui compartilhar com vocês os versos. Né? Gostaria muito do feedback de vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver o que está escrito aqui? Vocês conseguem ver o texto? Me dá um ok aí se vocês estão conseguindo ver. Ele está bem visível para vocês? Sim, vemos. Ok, sim. Perfeito, sim, perfeitamente. Ok, muito obrigado. Então, o que acontece? Eu coloquei para vocês aqui, deixa eu só abrir aqui um momentinho. Olha, o que vocês estão vendo aqui? O verso de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. O Rav Shaul está trazendo para a gente a referência do profeta Isaías. Isso é muito importante. E aqui eu vou trazer para vocês do hebraico o significado do que ele vai dizer para a gente. Olha só, o verso 54 do capítulo 15 diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, assim, cumprir-se-á a palavra que está escrita aonde? Né? Onde é que está escrito? Olha aí, eu botei abaixo para vocês. Isaías 25:8. O que está escrito lá? Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque Adonai o disse. Onde está? Capítulo 25, verso 8. Mas aí você pode me dizer assim, em português, parece que está diferente. Tragada foi a morte na vitória, e lá em Isaías ele diz: aniquilará a morte para sempre. Olhe o termo em hebraico. Aí, botei transliterado para vocês poderem ler. Bilá hamavet lanetzach. Por quê? Que lá no grego do Novo Testamento, ele traduziu tragada foi a morte na vitória, enquanto que a tradução para o português do livro de Isaías diz que aniquilará a morte para sempre. Por que não na vitória? Porque, queridos, olha essa palavra que está aqui. Lanetzach. Ela, na tradução para o português, pode ser traduzida de duas formas. A palavra netzach pode ser traduzida como vitória e ela pode ser traduzida como sempre. Ou seja, para sempre. Lanetzach pode ser traduzido como para sempre. Ok? Como um advérbio de tempo. Então, assim, ela pode ser traduzida como vitória e ela pode ser traduzida para sempre. Lanetzach. Então, a palavra bilá, que você está vendo no início, é de engolir. Ok? Esse termo é do verbo engolir. Então, assim, tragar
é o mesmo que aniquilar. É por isso que está interpretado dessa forma. A tradução traduziu assim para o português. Então, o tragada foi a morte na vitória é a mesma coisa de aniquilar a morte na vitória. Ou tragada foi a morte para sempre é a mesma coisa de você dizer aniquilará a morte para sempre. Então, é só para a gente entender que o que Rabi Shaul está falando na primeira carta não é uma coisa da cabeça dele, uma revelação que ele está tendo pessoal, e sim ele está trazendo a interpretação do evento do arrebatamento, conectando com o que Isaías está falando no capítulo 25, verso 8. Mas não para aí. Vamos a Tessalonicenses, o próprio verso 55 do capítulo 15, que vai dizer assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Esse é o verso 55, que a gente viu antes, foi o 54. Isso é uma referência ao profeta Oséias, no capítulo 13, verso 14, que ele diz: e os redimirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Então, ou seja, o que Rabi Shaul está fazendo, o que Paulo está fazendo, é conectar o arrebatamento às palavras dos profetas. E nós não podemos desconectar o evento do arrebatamento do que está escrito nos profetas. Ok? Porque se a gente fizer isso, a gente vai criar uma outra teologia. É isso que eu quero que vocês compreendam aqui. Eu sei que tem muitas perguntas, mas vamos continuando aqui, depois a gente volta para ver, tá bom? Então, vamos voltar aqui rapidamente. E temos mais slides aqui para compartilhar com vocês. Então, ok, eu já vi que Rabi Shaul ele está conectando os dois eventos. E aí, quando a gente volta, né, ao termo, Isaías 25 e Oséias 13 falam claramente do início do reino. Ou seja, são lidos em conjunto. Eu não posso desconectar um texto do outro. Agora, eu acredito e vejo muito isso, que as pessoas elas confundem muito a questão da segunda vinda. E essa é a questão do arrebatamento escondido, secreto, para uma vinda presencial. Quando, na realidade, é claro que não se interpreta como três vindas, mas se interpreta que a segunda vinda do Messias vai se dar em duas ocasiões, ou em duas etapas, ou em dois estágios. Coisa que não está escrita. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Olha, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, do 50 ao 55, normalmente são vistos como as passagens do arrebatamento. Está correto. Agora vamos comparar estas referências com os versículos que nos falam da segunda vinda do Messias. Então, caminhe comigo aqui, olha. Alguns dos versículos normalmente aceitos como passagens que se referem à segunda vinda são. Voltamos aqui ao nosso slide. Olha o primeiro. Vamos falar aqui. Rabiato Hashenit Shel Mashiach Yeshua. Na segunda vinda do Mashiach Yeshua. Texto clássico, Daniel capítulo 7, verso 13 e 14 diz: e eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então veja, por que nós estamos falando de Daniel 7? Porque a primeira vinda de Yeshua cumpriu as palavras do profeta Zacarias, lá do capítulo 9, verso 9. Alegra-te, ó filha de Sião, rejubila, ó filha de Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, pobre, justo, salvador, montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Então, o capítulo 7 de Daniel já mostra a segunda vinda. Porém, não mostra detalhe de que ele vai buscar secretamente alguém ou não. Está mostrando a segunda vinda. Ok, vamos continuar aqui. A gente vê a harmonia que esse texto vai fazer com Mateus 24.
do 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o mesmo termo usado por Daniel, Ben Adam. Né? Lá em aramaico é Barenash, né? Mas em hebraico Ben Adam. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Ben Adam, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos mais um verso aqui de Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo o sempre. Lembra que eu falei para vocês na nossa live passada? Se Rav Shaul fala que o arrebatamento vai acontecer ao soar da última trombeta, como está lá em 1 Coríntios 15, 50, 51, 52, que última trombeta é essa? Falei para vocês que para ser última tem que pelo menos ter duas, a primeira e a última. Mas quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê uma sequência de 7 trombetas. Rav Shaul está falando do mesmo evento. Quando você vê o verso que diz sobre a 7ª trombeta, olha o que acontece na 7ª trombeta. A volta de Yeshua. Então eu não posso conectar essa volta de Yeshua a algo secreto, porque vai ser para se apresentar ao mundo. Então, quando o 7º anjo toca a sua trombeta, ou seja, é a 7ª trombeta, os reinos do mundo passam a ser de nosso Deus, Adonai, e do seu Messias, e ele reinará para sempre. Você viu que os versos se harmonizam? E aqui a última referência que eu quero ver com vocês, que é Apocalipse 20, verso 4, que vai dizer assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Veja que as pessoas que ressuscitam aqui, na descrição, claro, principalmente essa, porque outras vão ressuscitar, mas os justos vão ressuscitar, né? Mas essas em especial, que foram degoladas, porque não receberam a marca da besta. Ora, a marca da besta vai ser feita isso quando? Quando é que vai surgir essa questão da marca da besta? No período da grande tribulação. Essa ressurreição está acontecendo depois da grande tribulação, porque estas pessoas morreram na tribulação, por não negarem a sua fé, por não adorarem a imagem da besta, por não receberem o sinal. Então, um julgamento é feito, eles ressuscitam para viverem e reinar 1000 anos. Ou seja, eu estou com um evento antes do milênio. Eu estou com um evento no final da tribulação, porque eles passaram pelo período da imagem da besta, não adoraram, da marca da besta não receberam, termina, eles são ressuscitados, por ocasião da vinda do Senhor, recebem o seu galardão para viver 1000 anos. Então, vejam que eu estou tendo uma ressurreição por ocasião da vinda de Yeshua, não é no meio da tribulação e não é antes da tribulação, no início ou antes, mas sim no final dela. Ok? Então, esse é o caminho que a gente está indo agora. Vamos continuar aqui, depois a gente volta para o nosso slide. É muito importante que você ponha muita sua atenção nessas referências, tá bom? Então, quando a gente vê aqui nessas passagens, é possível imediatamente indicar 4 elementos que eu quero compartilhar com vocês aí. O Messias aparecerá no céu de forma sobrenatural, isso sem dúvida, né? Ele não vai vir num avião, ele não vai vir num jato supersônico, ele não vai vir no helicóptero, ele vai vir nas nuvens do céu, né? E aí você tem essa referência de Daniel 7, 13, 14, Mateus 24, 30, Marcos 13, 26 e outros. Haverá uma reunião sobrenatural com ele nos céus. Onde você encontra isso? Mateus 24, 29 vai dizer que ele enviará os seus anjos
com rígido clamor de trombeta, que juntará os seus escolhidos das 4 extremidades dos céus. Aí você tem Marcos 13, 24, 27, que repete mais ou menos a mesma coisa, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18, vai dizer assim: aqueles que morreram no Messias ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, você veja que o encontro vai ser nos ares, vai ser nas nuvens, ok? E a última trombeta de uma sequência de 7, ou seja, a 7ª, é tocada diante de Adonai, ou seja, diante do Senhor. Apocalipse 8:2, também o 11:15, Mateus 24:31, Isaías 27:13, todos eles vão falar de ajuntamento ao som da trombeta. E a última, o quarto elemento é a primeira ressurreição dos justos. Apocalipse 20, do verso 4 ao 6, e aqui eu volto com vocês aqui para o slide. Veja aqui. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Yeshua, um momentinho, só para a gente organizar aqui. É esse mesmo verso que a gente viu agora, que é a ressurreição dos justos, um momentinho, por favor. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, ou seja, e a alma daqueles que foram degolados, ou seja, e eles viveram, que é a ressurreição dos justos, que é chamada a primeira ressurreição, tá certo? Então isso vai acontecer por ocasião do quê? Da vinda do Senhor. Bom, vamos ver então esses versos, mais versos que falam sobre o arrebatamento, que a gente vai chamar em hebraico de Hatifá, né? Então, eu vou aproveitar a pergunta, a colocação na realidade da Cláudia Rafael. Veja, porque dentre várias perguntas aqui eu vi a dela aqui logo assim, quando bati o olho, e eu quero trazer uma explicação só, novamente, Cláudia, para você entender, né? Você está trazendo uma interpretação que é mais clássica dentro do pensamento pré-tribulacionista. Né? Se você me permite, a Cláudia diz assim: pelo meu entendimento, o arrebatamento será pré, ou seja, antes da tribulação. O noivo buscará sua noiva. E que noivo deixaria sua noiva passar por uma tribulação como jamais foi vista desde que o mundo existe? Veja, eu entendo o pensamento de querer escapar, de querer sair da tribulação. Mas é importante entender que tribulação, por que é chamada Saragdolá? Né? Esse é um termo mais neotestamentário, porém o termo do Tanar, ele é um termo chamado de Etzev Yaakov, a aflição de Jacó. Tá? Por que é chamado assim? Porque além das perseguições, dos martírios, virá o juízo de Deus sobre o mundo e sobre o reino do Antimashiach, além da perseguição do próprio Antimashiach. Então, assim, é um acúmulo de coisas que vai acontecer. Mas é muito importante entender que, de uma maneira, é mais fácil para nós, que vivemos no Ocidente, não querer passar pela tribulação. Quando os irmãos no Messias, judeus e não judeus crentes em Yeshua, que vivem no Oriente, que morrem degolados, cujas mulheres são forçadas, suas crianças assassinadas, por não negarem a fé, principalmente na mão do Estado Islâmico e de grupos terroristas, eles já estão passando uma determinada tribulação. Então, assim, eu vejo mais ou menos como um certo egoísmo a noiva ocidental não querer passar pela tribulação, enquanto a outra parte da noiva, que é oriental, tem passado por tribulações de perseguição de morte. Então, quer dizer que a outra parte da noiva, que é ocidental, não pode passar por tribulação. Ela não pode passar por perseguição. Ela tem que ser tirada da perseguição.
Ela tem que ser tirada da tribulação, enquanto os outros irmãos no Oriente estão passando por grandes tribulações. Só não é a grande tribulação porque não está mesclando o assassinato, a decapitação, o fuzilamento, o afogamento, a violação com efeitos naturais. Então, é muito complicado defender a ideia de que o noivo não vai deixar a noiva sofrer. Independente do sofrimento, a noiva é a noiva. A noiva será honrada. A noiva será exaltada pelo noivo. Ela, de maneira nenhuma, pode se manchar. Mas a perseguição é parte do processo para a vinda e a vingança do nosso Deus. A vinda do Senhor e a vingança do nosso Deus. Então, essa ideia de que o noivo vem para buscar a noiva, porque a noiva não vai passar, não se harmoniza com o contexto que está ocorrendo, principalmente agora. Porque a ideia que se tem é que o Ocidente não pode, né? As Américas, principalmente, a Europa Ocidental, tudo que é Ocidente, que é de governo democrático. Não, a gente não vai passar por nenhum sistema ditatorial, né? Nenhuma perseguição religiosa, porque não, o noivo vai nos tirar. E os irmãos que vivem no Oriente, que vivem na Europa Oriental, na África Oriental, que vivem na Ásia e no Oriente Médio, que têm sofrido, que têm sido perseguido, decapitado, fuzilado, eles, então, não são a noiva? Então, essa é a questão que eu deixo. É só para a gente pensar, é claro, eu aproveitei a fala dela para a gente fazer o contraponto, tá certo? Então, assim, é realmente uma defesa que não se harmoniza com a realidade, que essa não é a defesa da Cláudia, entenda, por favor, não é nada pessoal a Cláudia, mas ela trouxe realmente a defesa teológica que é defendida nos centros teológicos, nos seminários teológicos. É ensinado dessa forma. A teoria do arrebatamento pré é essa, uma das bases que se utiliza para sustentar a ideia. Ok? Então, vamos continuar aqui. Ao comparar estes 4 elementos que eu falei aqui, que é, olha, os 4 elementos. O Messias aparecerá no céu de forma sobrenatural, haverá a reunião sobrenatural com ele nos céus, a 7ª trombeta é tocada e a primeira ressurreição dos justos acontece. Ao comparar esses 4 elementos, fica bem evidente que o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4 e também de 1 Coríntios 15 é idêntico à vinda do Messias, a chamada segunda vinda, de Daniel 7, de Mateus 24, de Marcos 13 e de Apocalipse 11 e o capítulo 20, que nós lemos aqui. Esta conclusão também é compartilhada por muitos comentaristas. Por exemplo, o Guia da Bíblia de Halley diz o seguinte a respeito de 1 Tessalonicenses 4:13. Eu vou trazer um comentário aqui de um teólogo. Ele diz: o evento de 1 Tessalonicenses 4:16 é mencionado e referido em diversos momentos em quase todos os livros do Novo Testamento. Os capítulos nos quais é explicado de forma mais plena são Mateus 24, 25, Lucas 31, 1 Tessalonicenses 4, 5 e 2 Pedro 3. Isso aí é uma referência do livro dele, Guia da Bíblia de Halley, página 626, sobre 1 Tessalonicenses. E também você pode ver os comentários dele acerca de Mateus 24 na página 447. Também no seu livro, Messias, um ponto de vista rabínico e escriturístico, o autor judeu messiânico Burt Yellin escreve a respeito de 1 Tessalonicenses 4,16. Ele diz, em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo nos fala a respeito do retorno do Messias, porque o Senhor mesmo descerá do céu com brado grande, a voz do arcanjo, ao som do chofar de Deus, a trombeta de Deus, e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Quando lemos isto juntamente em Apocalipse 11, 15 ao 17, vemos que esta ressurreição ocorrerá no tocar da 7ª trombeta, ou seja, da última trombeta. Esse é o comentário dele na página 99. Então, uma cronologia com problemas no pré-tribulacionismo, eu quero tratar com vocês aqui. Se considerássemos as passagens do arrebatamento de 1 Tessalonicenses, 2 Coríntios, como que sendo o evento separado das passagens da segunda vinda, que é o que a teoria vai fazer, é a segunda vinda dividida em 2 fases, ou seja, que é o que está registrado lá em Daniel 7, Mateus 24, Lucas 13, Apocalipse 11 e também 20, como fazem toda a teologia pré-tribulacionista, nós vamos ter grandes problemas cronológicos.
Primeiro, tal cronologia teria a primeira trombeta de Apocalipse 11:15 e Mateus 24 sendo tocada depois da última trombeta de 1 Tessalonicenses 1. Entende o que eu estou dizendo? Se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e no meio da tribulação eu vou ter o evento de 7 trombetas, então a igreja está sendo arrebatada aqui ao som da última trombeta, que Paulo diz no capítulo 15. Ué, então a última trombeta está sendo tocada antes das outras trombetas? Não tem sentido, ok? Então, nenhum teólogo, escute o que eu vou dizer, nenhum teólogo vai te explicar isso, porque ele não tem resposta. Quando você fala para ele que o arrebatamento que está sendo dito em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, que fala da última trombeta, ele não vai saber te explicar. Porque como essa teoria tenta desconectar ou ver a segunda vida com 2 fases, você não tem como explicar que o arrebatamento vai ser na última trombeta e depois tem 7 trombetas no Apocalipse. Que última trombeta é essa? Que então nem se deu explicação de qual é. Ela é a última de quantos toques? Então, assim, você tem uma fora de ordem, uma bagunça cronológica. Tal cronologia também significaria que a ressurreição geral dos justos, em Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15, aconteceria antes da primeira ressurreição de Apocalipse 20. Então, olha outro problema. Se Yeshua vem secretamente e ele arrebata os seus santos, ou seja, ressuscitando os mortos em segredo, então que ressurreição é essa? Porque quando ele voltar definitivamente para reinar, vai acontecer a primeira ressurreição. E nós lemos aqui no capítulo 20. Vai ser estabelecido tronos, as pessoas que morreram durante a tribulação, que não aceitaram a marca da besta, vão ressuscitar para viver os 1000 anos com Mashiach. Então quer dizer que aqui, quando Yeshua chega, acontece a primeira ressurreição. Então que ressurreição é essa que está acontecendo aqui no arrebatamento? Não é a primeira? É uma outra? Então a gente tem 3 ressurreições? Uma antes da primeira, a primeira e a segunda? E o evento do arrebatamento em si é claramente algo que Mateus 24, 29 diz ocorrer imediatamente após a tribulação daqueles dias. Não foi isso que nós lemos aqui? E logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e então verão o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ora, logo depois da aflição daqueles dias. Que aflição daqueles dias é essa para a vinda de Yeshua? É claro que é a grande tribulação, a Tsará Gidolá. Então, bom, a gente precisa entrar, e aí eu volto ao tema, que isso aqui não é uma briga de ping-pong, né? Não concordo, não concordo. Eu estou querendo trazer para vocês bases bíblicas, né? E claro que, por favor, não se ofendam, isso aqui não é nada de uma briga pessoal, nada disso, é apenas dentro dos textos para a gente entender, e eu estou trazendo para vocês toda uma visão judaica dentro dos originais, tá? Então, assim, volto a falar de Hal Lindsey. Deixa eu mostrar aqui para vocês quem é essa pessoa. Esse teólogo que vocês estão vendo aqui, Hal Lindsey, ele é bem famoso, né, dentro aqui nos Estados Unidos e Europa, talvez não tanto no Brasil. Muitos livros de teólogos americanos e europeus são traduzidos para o Brasil, né? Mas às vezes a pessoa compra o livro, mas ela não sabe, assim, não tem imagem, então ela não sabe quem é o teólogo. Esse daí é o Hal Lindsey, e aqui eu volto para mostrar a vocês aqui. 300 pessoas. Ô, gente, 300 pessoas aqui na nossa live. Dá aquele like, compartilha. Vai ser muito importante se você fizer isso agora, tá? Ou seja, de 300 a gente vai alcançar o maior número de pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Então, eu quero que você acompanhe comigo no nível Peshat, que é o nível de interpretação da Torá mais simples, que é o literal, e o erro teológico desse que eu te mostrei agora, de Hal Lindsey. Hal Lindsey, desses maiores apologistas do arrebatamento pré-tribulacionista, ele alega o seguinte: a verdade é que nem um pós, mid ou pré-tribulacionista pode indicar um versículo isolado que claramente diz que o arrebatamento ocorrerá antes, no meio ou depois da tribulação. Veja o que ele está defendendo.
ele diz que ninguém tem base para poder falar nada. Isso está lá, o arrebatamento por Hall Lindsey, em página 32. Concordamos com Lindsey que nenhum versículo sequer indica que o arrebatamento ocorreria antes da tribulação. Não há. Não há. Os versículos que vão falar, ou seja, os versículos que são usados para defender a ideia do arrebatamento pré, são fora de contexto. São fora de contexto. Por quê? Eu não posso usar os versículos sem conectar eles ao todo. Eu falei para vocês de 1 Tessalonicenses 4, de 1 Coríntios 15, Apocalipse 3, 10, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Veja, Yeshua não está dizendo que vai tirar do mundo. Baruch Hashem. Welcome to Parceiros no Ministério. Seja bem-vindo, Eliabe Mota. Um prazer tê-lo aqui conosco como parceiro do nosso ministério. Que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Mas veja, o que eu acabei de falar para vocês, Apocalipse 3:10, não diz que Yeshua vai tirar. Ele vai dizer assim, como você guardou a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação. Então, ele dizer assim, ele vai me guardar da hora. O que Deus fez com o povo de Israel no Egito? Tirou o povo de Israel do Egito, quando julgava a nação do Egito, mandando as pragas sobre o Egito. Havia treva para os egípcios, mas para os israelitas havia luz. As pragas dos gafanhotos só iam nos egípcios, mas não iam nos israelitas. Todas as pragas só aconteciam sobre os egípcios e não sobre o povo de Israel. Deus guardou o povo de Israel em meio às pragas. O que Yeshua está dizendo para a gente? Se você guardar a minha palavra, eu vou te guardar. Isso não significa que ele vai tirar. Não está dizendo que ele vai tirar. Ele vai guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Então quer dizer que alguém pode tomar a sua coroa, mas ele não ia te guardar para ninguém tomar a sua coroa? Por que você tem que guardar o que você tem? Porque você poderá ser roubado. Então, a gente precisa entender o contexto. Apocalipse 3:10 não está falando que ele vai tirar daqui. Está falando que ele vai guardar. Então, são os versos praticamente principais usados pela teologia, né, do arrebatamento pré. Mas vai olhar, está fora de contexto. E a gente vai entrar ainda aqui, outra coisa aqui que eu tenho certeza que muita gente usa. E vai ser difícil agora, hein? Eu sei que vai ser difícil aqui para quem usa esses versos para se defender. Vai ser um pouco difícil agora, porque vai entender como tem interpretado mal esses versos. Bom, vamos aqui. Concordamos com Lindsey que nenhum versículo sequer indica que o arrebatamento ocorreria antes da tribulação. Contudo, Lindsey está claramente enganado quando diz que nenhuma visão pode apresentar um versículo sequer. Este artigo já demonstrou claramente que as escrituras ensinam um ratifá, um arrebatamento pós-tribulacionista. Os seguintes versículos isolados indicam claramente que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação. Então, por que eu estou dizendo isolado? Porque eu estou trazendo eles para vocês. Porque Davi não subiu aos céus. Poder do conhecimento, Baruch Hashem, que o Eterno abençoe pela sua contribuição aqui com o nosso ministério. Com certeza, pode transmitir esse conhecimento, com certeza. Tem toda a permissão. Baruch Hashem, divulgue, compartilhe, é muito importante, muito importante. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, mostrando a palavra, ensinando a outras pessoas. Que o Eterno abençoe aí nosso querido poder do conhecimento. Baruch Hashem. Então, o verso que diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declarou, disse Adonai ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso é referência de Salmo 110. Isso é lá em Atos capítulo 2, verso 34 a 35, citando o Salmo 110, verso 1.
também, você pode ver Hebreus 1, 13, Mateus 22, 44 e Marcos 12, 36, que você vai ver as referências sendo citadas. Né? Esta passagem indica claramente que o Messias permanecerá à direita do Pai até que os seus inimigos sejam feitos por escabelo do reino do milênio, ou seja, dos seus pés. Esta passagem claramente ensina que o arrebatamento não ocorrerá até após a tribulação, o início do reino do milênio. Então, nós vamos ter uma outra referência muito importante que diz: até que ele envie o Messias, que já dantes vos foi indicado, ou anunciado, Yeshua, ao qual convém que os céus o retenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20, 21. E também Apocalipse 10, 7, 11, 15. Essa passagem também ensina que o Messias ficará nos céus até a vinda do reino. Então, agora, a palavra, e aqui eu quero utilizar aqui o slide para que você leia comigo. Um momentinho. Aqui, veja. Ora, palavras de Paulo, Rav Shaul. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Yeshua, o Messias, e a nossa reunião com ele, de que ele está falando? A vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Isso é um arrebatamento. Sim ou não? Então, ora, quanto à vinda do nosso Senhor Yeshua, o Messias, e a nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque isso não sucederá sem que antes venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o adversário que é exaltado sobre tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no santuário de Elohim, de Deus, apresentando-se como Elohim, como Deus. O que Paulo está falando para a gente? Está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês se enganem. A vinda do Senhor não vai ser assim, não vai ser agora, depressa. Sem que antes aconteça duas coisas. Yeshua só vai voltar quando acontecer duas coisas. Primeiro, a apostasia. Quando foi que começou a apostasia? Século 3. Século 3 é o início da apostasia. Porque Constantino alterou, adulterou tudo que foi ensinado pelo Messias e seus discípulos. Mudou datas, alterou o sábado para o domingo e fez várias coisas. Aquele dia do Conselho de Niceia foi o início da apostasia, quando começaram a se afastar das Escrituras realmente. E dali começou a introdução de doutrinas e ensinamentos, doutrina dos santos, imagem de escultura. Ou seja, a apostasia, se apostataram da fé, se apostataram da verdadeira fé, conectada à lei de Deus, aos profetas, aos ensinos do Messias. E incluso os escritos neotestamentários. Agora, o que está faltando então para Yeshua voltar? Que seja revelado, que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então, sim, isso é uma sequência de coisas. Eu não posso esperar Yeshua vir antes da manifestação do anticristo. Ele tem que se manifestar primeiro para que depois ele venha. Rav Shaul está dizendo isso para a gente. A vinda não vai ser assim, sem que antes venha primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando eu começo a olhar as palavras do próprio Paulo, eu já começo a entender. Calma aí, então... Se o Messias tem que vir somente depois que o anticristo se manifesta, então não é antes da tribulação. Porque a tribulação é marcada com o cavaleiro branco, que é dado a ele uma coroa, o arco, que é quem? O anticristo, trazendo falsa paz, estabelecendo a última semana de Daniel. Ou seja, a semana que começa com o quê? Firmará uma aliança com muitos por uma semana, trazendo paz.
Então, eu não tenho como ver a vinda do Senhor antes, principalmente baseado nesse escrito de Paulo, porque eu tenho que ver primeiro a apostasia e eu tenho que ver o anticristo se manifestar. Então, assim, quando eu vejo isso, claramente para mim já mostra que com os outros versos, as outras referências, eu estou vendo Yeshua chegar somente no final. Mas ok, vamos continuar aqui, né? Essa passagem claramente ensina para a gente que o arrebatamento não pode ocorrer antes da revelação do antimessias, o que só ocorrerá após o período da tribulação de 7 anos, no caso ali, né? Mateus 24:15, Marcos 13:14 e Daniel 9:27. Agora, textos geralmente incompreendidos e mal interpretados. Isso aí a gente não tem como fugir, né? Muitas pessoas, elas ignoram. E aqui é uma coisa muito importante, irmãos. Inclusive a nossa Yeshivá, a gente trabalha muito isso, porque muita gente não conhece os métodos de interpretação da Torá, que é mantido pelo povo judeu tanto tempo, né? Então, assim, os 4 níveis de interpretação espiritual da Torá, que é o nível Peshat, que é o literal, quando você vê o texto literalmente, o Remes, que é o alegórico, quando você usa alegorias para explicar o texto, o Drash, que é o exegético, quando você vê palavras, vê o radical das palavras para entender o que ele está dizendo, e o Sod, que quer dizer secreto, oculto, que é o nível espiritual. É a mensagem espiritual ali implícita ou explícita no texto. Tá? Então, assim, ignorar esses níveis de interpretação é perder o que está dentro do texto. Tá? Aqui, a Iralina, que o Eterno abençoe aí por essa contribuição, que o Eterno abençoe mesmo, faça multiplicar as obras das suas mãos. Ela também faz aqui uma... boa tarde. Então o joio será destruído primeiro e depois seremos transformados. É isso mesmo? Arrebatados após a tribulação. Sim, veja, a questão de joio e trigo, o que acontece quando o Senhor volta? O Senhor volta e ele junta os seus escolhidos, os santos. Então, quando a gente é arrebatado, transformado, e somos reunidos com ele nas nuvens, descemos com ele para entrar em Jerusalém, aqui ele está recolhendo o seu trigo. O seu trigo vai ser colocado no seu celeiro, que é o reino, o milênio, né? Aí ele sede em Jerusalém. E aonde está o joio? Aonde está aqueles que não vão ser levados, que não vão ser ajuntados? Vai haver juízos, vai haver julgamentos. Então, assim, ali, quando Yeshua chega, ele julga as nações. Então, assim, o joio vai ser queimado, vai ser destruído. Né? E, assim, aqueles que são levados com Yeshua, que são transformados, os mortos ressuscitados, os vivos transformados, esses são o seu trigo que já está sendo recolhido, ou seja, que vai ser recolhido para estar no seu celeiro. Ok? Então, tudo isso ocorre junto. Tanto a separação do joio e do trigo, ela acontece nesse mesmo evento. Ok? Então, aqui, ó, sem poder encontrar suporte para a teoria de um arrebatamento pré-tribulacionista no Peshat, ou seja, não há escrito isso no texto literal, de qualquer passagem das Escrituras, o pré-tribulacionismo tenta usar interpretações do Remes, em sentido alegórico, e também do Drash, sentido implícito, tal como Lindsay admite em seu livro O Arrebatamento, ao dizer: o pré-tribulacionismo é amplamente baseado em argumentos de inferência e silêncio. Isso é lá na página 31 do livro dele. Então, assim, não estamos falando de um teólogo qualquer, mas um teólogo importante aí no meio teológico cristão, principalmente americano e europeu. Então, veja que você não vai encontrar um verso direto que diga. É sempre tentando fazer interpretações ou tirar o verso do seu contexto. Ok? Esse é um grande problema. Ok. Então, a ira vindoura é um outro argumento. Vamos ver aqui o que o pré-tribulacionismo tenta argumentar, que a igreja não passará pela tribulação. E o que é dito é dar indícios de um arrebatamento pré-tribulacionista, pois argumenta que a tribulação é a ira de Adonai e que a igreja não sofrerá a ira de Adonai, como está escrito em Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 1, 10.
também 1 Tessalonicenses 5, do 9 ao 10, João 5 ao 24. Ao usar esse argumento, o pré-tribulacionismo ignora o fato de que o anti-Mashiach, o anticristo, uma das maiores figuras da tribulação, é a ira ali de Satanás. A ira de Satanás vai estar ali na grande tribulação, porque o dragão vai descer e tem grande ira, né? Como está escrito lá no capítulo 12, verso 12, e 13, 2 também. Eles também ignoram o fato de que o Messias, Yeshua, nos salvará da ira ao destruir o anti-Mashiach em sua segunda vinda. Ou seja, de que ira nós estamos falando? É a ira de Satanás? É a ira do anticristo? Ou é a ira de Deus? Além disso, ignora ainda o fato de que, pelo contexto, a ira da qual o Messias nos salva é através da justificação pelo seu sangue, para que possamos ser salvos da ira. Ou seja, da condenação. Romanos 5:9. Então, assim, aqui claramente está mostrando que é o lago de fogo, não é a grande tribulação. Temos uma referência em João 5:24, que usa a palavra condenação, mas o mesmo argumento também se aplica. Então, você vê que a interpretação, ela passa do limite. Então, assim, aí ele vai nos livrar da ira. Que ira? Qual é a ira que a gente está falando? Então, assim, nós fomos livres da ira pelo sangue de Yeshua. De que ira? Vamos ver a base de Lucas 21:36. Este argumento foi usado primeiramente o que eu mostrei para vocês aqui do Derby e da Margaret MacDonald, né? Foi usado por eles de um arrebatamento pré-maturo, né? Pré-tribulacionista, por essa jovem, com o qual ela tinha 15 anos. Eu vou voltar aqui o slide para aqueles que não viram da primeira vez. Vamos voltar aqui rapidamente. Aqui, ó. Essa é a Margaret MacDonald. Foi ela que, com seus 15 anos, teve a revelação do arrebatamento. Ela teve um sonho. Então, você está percebendo que veio através de uma pessoa com uma revelação. E aí, o John Derby, que é esse aqui, John Nelson Derby, ele vai aproveitar dentro da sua interpretação e trazer as bases dos textos para defender a ideia, harmonizando com o arrebatamento, o sonho que ela teve. Eu quero aqui agradecer ao Jean Oliveira pela sua contribuição. Jean, que o Eterno te abençoe, faça prosperar muito aqui por contribuir com o nosso canal, com o nosso trabalho. Ele colocou, falta um terceiro elemento, o templo. O antimachia vai sentar lá dentro, parecendo ser Deus. Na época que Paulo escreveu essa carta, o templo ainda estava em pé. Hoje ele precisa ser construído para tal profecia se cumprir perfeitamente. Perfeitamente. Nós já estamos no caminho para isso acontecer. Nós temos tudo já pronto para o Beit HaMikdash, né, para o templo. Nós temos os utensílios, a roupa sacerdotais, tudo. Né? Inclusive, vocês podem entrar no nosso canal aí e ver sobre o estudo sobre o terceiro templo, né, e os últimos dias. Eu mostro imagens lá do Instituto do Templo, do treinamento dos sacerdotes, quem é o atual sumo sacerdote, o Rabino Baruch Kahana. Então, eu mostro várias coisas lá. Se vocês puderem, vocês podem entrar no nosso canal e o terceiro templo e os últimos dias. Né? Foi uma live que nós fizemos, utilizamos ali os slides, vocês vão ver as imagens. Então, assim, como disse aqui o Jean Oliveira, está tudo pronto, só falta realmente o templo ser reconstruído. Né? Bom, então, essa senhora, né, no caso, ela tinha 15 anos quando ela teve a visão, foi por causa dela, ou seja, assim, ela contribuiu na realidade, e o John Derby, né, ele vai, como teólogo, ele vai estabelecer a doutrina, junto com outros teólogos do seu tempo. Tá? Vamos voltar aqui só para a gente poder manter aqui o nosso... Bom, então, esse tipo de argumento, né, em todo tempo orando para que as pessoas possam estar... vai utilizar o versículo que vai dizer assim, em todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. Mesmo que partíssemos do pressuposto de que todas estas coisas se referissem à tribulação, ainda assim teríamos erros. Primeiramente, se o pré-tribulacionismo fosse correto, não seria necessário orarmos para escaparmos destas coisas. Em segundo lugar, a passagem simplesmente diz escapar e não ser tirado da terra. Muito provavelmente refere-se à sobrevivência.
Porém, na realidade, escapar de todas estas coisas é simplesmente escapar dos pecados que poderiam fazer alguém estar em apostasia na ocasião da segunda vinda, como a gente vê ali a referência de Lucas 21, né, 34 a 36, que fala claramente disto, e não da tribulação. Vamos ver a referência de Apocalipse 3:10, na qual nós mencionamos aqui, né? Contudo, a palavra guardar, como eu falei aqui, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre toda a terra para provar os que habitam sobre a terra, não significa remover. Muito pelo contrário, a própria escolha desta palavra indica uma sobrevivência auxiliada, facilitada, garantida pelo Eterno. Né? E o outro argumento é o Ruach HaKodesh removido. Né? Esse argumento, ou seja, o Espírito Santo sendo tirado da terra. Esse argumento também foi usado por essa menina chamada Margaret MacDonald, que trouxe a ideia desse arrebatamento pré. E este argumento insere ideias no texto ao invés de extraí-las do texto. Nesse caso, o pré-tribulacionismo supõe que só há um que agora resiste, em Tessalonicenses 2:7, é o Espírito de Deus. Ora, isto é uma pura suposição em todos os aspectos. Por esta leitura, o antimessias seria revelado, lá em Mateus 2, 2 Tessalonicenses 2:8, e a tribulação começaria após a igreja, essa é a segunda teoria, junto com o Espírito Santo, dentro dela, ser removida em um arrebatamento pré-tribulacionista. Essa jovem que teve essa visão, esse sonho, né, do arrebatamento pré, que vai contribuir para essa teologia, propôs a ideia, através da sua visão, né, que ela recebeu, de que então será revelado esse iníquo. Vem imediatamente após, estarão dois numa cama, um será tomado, um será deixado, de Lucas 17:34, Mateus 24, 40 e 41. Essa jovem, né, ensinava que o arrebatamento parcial ocorreria com quem tivesse cheio do Espírito Santo. E ela identificou o tomado, né, será tomado, de Lucas 17, 34 e 35, e Mateus 24, 40, como tomado de 2 Tessalonicenses 2:17. Então, o que ela vai fazer? Eu espero que vocês estejam entendendo. Ela está tentando harmonizar o texto de que o evento lá, que a vinda do Senhor será como os dias de Noé, né? E assim como comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, duas estarão no moinho moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Ela interpretou isso como sendo pessoas sendo levadas pelo arrebatamento. Atenção, atenção, a maior parte das pessoas acreditam nisso, porque foram ensinadas que esse verso está falando do arrebatamento. Ouça, entenda o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero agradecer aqui o Poder do Conhecimento, né, que está contribuindo com o nosso canal também. Que o Eterno abençoe. Poder do Conhecimento. Tem aqui o nome, se eu permitiria, seja feita download dessa live, publicada em outro canal, seja... Pode sim, com certeza. Pode fazer o download, pode compartilhar, ok? Então, veja, nós vamos compartilhar, eu quero que você anote, eu quero que você veja, eu quero que você entenda. Tá? Não segue só o que eu estou falando, não. Compara aí os versos, veja. Eu gostaria de estar com vocês assim, no auditório, assim, todo mundo falando. Né? Seria muito legal isso, né? Todo mundo falando, escrevendo. Seria um bom debate, uma boa discussão. Então, assim, o grande absurdo dito neste fato de que eles são tomados, em Lucas 17, 34, 35 e Mateus 24, 40, 41, não tem nada a ver, está cheio do Espírito Santo, como alega essa jovem, né? Ela ligou ela e ajudou a criar a doutrina. Pelo contrário, são comparados aos que foram tomados pelo dilúvio nos dias de Noé, ou seja, né, Noé. Mateus 24, 39, o problema é que as pessoas não continuam a ler o texto de Mateus 24. Caso contrário, veriam que esta passagem indica que os que serão tomados são tomados pela ira, pelo dilúvio.
como foi lá na época de Noé. O que aconteceu na época de Noé? Os ímpios que comiam, casavam e davam-se casamento, não perceberam. Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Então assim será também na vida do Filho do Homem. Portanto, 2 estarão numa cama, um será tomado, um será levado, como o dilúvio levou, e um será deixado. Quem foi levado e quem foi tomado no juízo do dilúvio? Os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, e Noé ficou com a sua família sendo salvo pela arca, por meio da arca. Não? O que Yeshua está comparando? As pessoas que vão ser levadas, serão levadas pelo juízo. E os que vão ficar são aqueles que ficam, que permanecem, como Noé ficou. Não podemos desconsiderar o contexto. Yeshua está fazendo comparação com o dilúvio. Yeshua está fazendo comparação com Noé. Eu não posso dizer que 2 mulheres sentadas no moinho, uma será tomada, está sendo levada para o céu. Está fora do contexto. O contexto está comparando com o dilúvio. O dilúvio veio e levou os ímpios. Aqueles que vão ser levados são levados pelo juízo. E os que ficam realmente são os que foram salvos. Então, se sair do contexto totalmente. As pessoas não continuam a ler o texto. Ou seja, são os iníquos que são levados, tomados, e não o povo santo. Seus corpos alimentarão as aves de rapina, como está lá em Lucas 17:37, na segunda vinda do Messias, 19:17, de Apocalipse, né? Apesar do impedimento ser de alguma forma removido no capítulo 2:7 de 2 Tessalonicenses, não há absolutamente nada que aponte para a remoção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, no período da tribulação. Criou-se todo o ideal, né? Eu quero aqui agradecer a Dani Sobral, né, que também contribuindo aqui com o nosso canal. Que o Eterno abençoe, Dani, que abençoe muito a sua família, a sua casa. Baruch Hashem pelas palavras. Que o Eterno abençoe. Então, queridos, qual é o objetivo disso daqui? Não é destruir a sua fé, não. Eu quero só mostrar que o texto não se baseia, ele não se sustenta, as interpretações não se sustentam para um arrebatamento pré. E eu vou dizer qual é o meu objetivo com esse estudo no final, tá? Eu não estou aqui só para querer criar polêmica ou destruir a sua fé, não. Não, pelo contrário, eu quero te dar um alerta muito sério aqui no final. Até para as pessoas se prepararem. É justamente isso. Né? O alerta é esse. Você não pode estar distraído, você tem que se preparar para as coisas que virão, porque elas virão. Tá? Então, assim, vocês compreendem... Oi? Ela bota uma... Sol Marques. Sol Marques. Sol Marques também, que o Eterno abençoe aqui, contribuindo com o nosso canal, que o Eterno multiplique as obras das suas mãos. Ela disse, acredito que o anticristo vem do Islã. O que o senhor poderia me dizer sobre isso? Olha, isso é um pouco complexo, né? Nós estamos num cenário realmente muito complicado. O anti-Machia, ele é um político. Ele vem no cenário para influenciar os governos. Há uma possibilidade que seja muçulmano, seja do mundo árabe, não do Islã, mas do mundo árabe? Pode ser. Ele tem que ter alguma característica judaica. Por que eu estou dizendo isso? Porque Israel nunca vai aceitar o anticristo como Messias ou como um potencial Messias se ele não tiver nenhuma origem judaica. Não digo que ele tem que ser religioso, sabe, andar de preto e branco, chapéu, nada disso. Eu estou dizendo que ele deverá, de alguma maneira, ter uma descendência pela sua família. E isso não exclui ele ser de um país árabe. Ele pode ser de um país árabe e ter família, porque vários judeus vivem em países árabes ainda hoje. Né? E são judeus arabizados, vamos dizer assim, né? Porque são judeus que vivem em países árabes, como judeus libaneses, judeus sírio-libanês, judeus egípcios, ou seja, de vários judeus turcos. Então, assim, são judeus que vivem em países de cultura árabe. Então, assim, isso pode acontecer. Embora é muito forte os argumentos e os textos que nos mostram que ele vai vir num cenário mais europeu. Né? Então, assim, mas tudo isso ainda é muito flutuante. A gente não pode estabelecer verdades, não? Mas ficar atento realmente nas coisas que estão acontecendo e que podem acontecer. Bom, vamos à referência do Apocalipse 4:1, né? Sefer Galut.
Ao não conseguirem provar seus argumentos com uma leitura literal das Escrituras, o pré-tribulacionismo tenta basear seus argumentos puramente em alegorias. Nesse argumento, o pré-tribulacionismo diz que Yohanan, João, representa a igreja que está sendo arrebatada antes da tribulação, além de completamente não se sustentar, né? Não se sustentar esse argumento, não vai ter base textual, é interpretativo. Então, vocês lembram disso? Olha, você vem lendo Apocalipse, e capítulo 1, né? Aí capítulo 2 vai vindo as cartas. Então, essa interpretação mostra assim que o período das cartas seria o período de agora. E aí, quando chega a última carta, que é a carta de Laodiceia, mostrando, vamos dizer assim, o contexto que a gente está vivendo hoje, de uma igreja morna, nem quente, nem fria, aí o que vem depois disso? João é arrebatado. Então, a teoria tribulacionista, a doutrina tribulacionista, tenta fazer um link com João sendo arrebatado, como se fosse a igreja sendo arrebatada. Então, assim como João foi arrebatado, entrou na porta que abriu no céu, depois ele veio Yeshua, assim a igreja também vai ser arrebatada. Por quê? Quando João entra na porta, começa a ser mostrado a ele a grande tribulação. Então, assim como João foi levado antes da tribulação ser mostrada, a igreja vai ser levada antes da tribulação começar. Isso é apenas interpretação. Você não pode usar isso para estabelecer uma verdade textual, porque não existe ali no texto. É apenas alegórico, tá certo? Mais uma pessoa aqui, mais Robson Santos, que o Eterno abençoe. Robson, de uma maneira muito especial. Nós temos aqui, Dani Sobral, welcome to Parceiros no Reino. A Dani Sobral está conosco aí, apoiando nosso canal também como Parceiros do Reino. Que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Baruch Hashem. Gente, dá o like, não deixa de dar o like, compartilha o vídeo. Nosso objetivo é que a mensagem e o ensino chegue a muitas pessoas. É uma maneira da gente estar fazendo essa obra de Hashem, a obra de Deus, contribuindo com que as pessoas cresçam espiritualmente, intelectualmente, dentro dos ensinos da palavra de Deus. Tá? Vamos continuar aqui, ainda não acabou. Para quem tem paciência, a referência de Enoque. Vamos lá. Este argumento também é uma pura alegoria, ok? É um argumento que diz que Enoque, Hanor, foi transladado antes do dilúvio. E o pré-tribulacionismo diz que Enoque é uma espécie de igreja, um tipo de igreja, né? E o dilúvio, um tipo de tribulação. Porém, tanto o Tanar, a Bíblia, quanto o próprio livro de Enoque, de Hanor, né, identifica que o dilúvio representa o dia do julgamento e os dias que antecedem ao dilúvio, que são chamados dos dias de juízo, né, que representam a tribulação. Além disto, este argumento tem outro problema. Eliarro Hanavi, o profeta Elias, também foi trasladado. Só que depois de sobreviver o período de tribulação, ou seja, 2 Reis 2, 9 ao 11, dos quais 3 anos e meio são muitas vezes usados em analogia ao segundo período de tribulação de 7 anos. Então, o que a gente tem de tradição e costume judaico? Alguns acadêmicos messiânicos têm lutado para tentar encontrar evidências de um arrebatamento pré-tribulacionista, alegórico ou supostamente presente em costumes judaicos. E não achamos. Por exemplo, um deles que envolve o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, outro ainda o casamento judaico. Estas são fracas tentativas de encontrar uma alegoria para algo que não tem nenhum suporte, nem no literal, no Peshat, da interpretação, né, de qualquer passagem. O que não pode acontecer segundo o próprio judaísmo. Se você não tem, se você não está escrito, você não pode inventar. É bem claro que este conceito não é um conceito que tem raízes judaicas, tendo sido inventado no cristianismo do século XIX. O que eu estou trazendo para vocês é informação, gente. Não é uma coisa da minha cabeça, nem interpretação pessoal. Eu sei que tem gente que nem o que eu estou falando vai funcionar e a pessoa vai continuar crendo, não é problema. Mas eu não estou trazendo aqui achismo, estou trazendo para vocês as informações reais. O que a gente pode falar do arrebatamento e o reajuntamento de Israel e o arrebatamento do povo santo? Para entender a verdade sobre o Hatifá, o arrebatamento, é importante entender exatamente que evento é esse.
Eu quero, antes da gente iniciar aqui, o Robson Santos, né, que o Eterno abençoe, Robson, contribuindo também com o nosso canal aqui. Ele comenta assim, olha, Emmanuel Macron é o anticristo? Tudo mostra. Outra coisa, por que a igreja diz que Yeshua é Deus e eu não concordo, mas a maioria das denominações diz que Yeshua é Deus? Então, assim, claro que são discordâncias teológicas, mas eu quero falar aqui sobre o Macron. Volto a dizer, Robson, e a todos que nos ouvem, que as possibilidades estão na mesa. As possibilidades estão na mesa. Então, assim, a gente está diante de um tabuleiro de xadrez em que ali está tendo um jogo. E, sabe, como a gente não tem ainda uma palavra definitiva de Hashem, ou seja, de Deus, né? As características do antimessias, a gente começa a olhar para um líder aqui, um líder ali, e a gente começa a ver características nos líderes. Então, assim, Macron é um que tem fortes indícios. Como há um tempo atrás eu falei, eu gostaria que vocês deixassem sua atenção nessa pessoa também, chamado, o que foi premier da Inglaterra, chamado Tony Blair, né? Também foi uma pessoa com muitas características de ser um anticristo. Então, assim, a gente tem o Jared, que é o genro do Trump. Então, assim, há várias pessoas no cenário com características fortes. Mas o que a gente vai fazer? A gente não vai dizer aqui que é. A gente vai ficar de olho, né? Então, você precisa estar atento, você precisa estar com o seu olhar apontando para os líderes mundiais. E quando acontecer de acordos reais serem firmados com potencial, aí você vai saber realmente. E se você tinha sido chamado a atenção por Deus para aquilo ali, você vai poder dizer assim, não, Deus falou comigo, né? Que era aquela pessoa. Mas vamos aqui agora ao reajuntamento de Israel e ao arrebatamento do povo santo. O cristianismo geralmente ensina que o arrebatamento é da igreja. Mas a verdade é que o Hatifá, o arrebatamento, é o reajuntamento sobrenatural de Israel na volta do Messias. Então, aí aqui a gente vai, né, confrontar aqui essa teologia que não veio de Deus, teologia da substituição, que Israel perdeu o direito e agora é a igreja. Ela é muito defendida pelo calvinismo, né? De que Israel perdeu o direito porque negou o Messias e agora Deus abriu uma porta para os gentios, que é a igreja, e agora a igreja que é o verdadeiro Israel de Deus. Pega isso e joga fora. Que isso não vem de Deus. É uma teologia totalmente antissemita, é uma teologia totalmente contra Deus. Deus nunca desprezou o seu povo. Deus nunca rejeitou o seu povo. Deus nunca tirou o status quo de Israel, casa de Jacó, para falar igreja. Inclusive, eu falei que ia falar sobre o termo igreja, que igreja foi institucionalizado. Porque a palavra igreja, que em grego koiné é eclesia, é o mesmo na Septuaginta para Kehilá ou Kahal, que quer dizer comunidade. Então, na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, vai sempre aparecer a palavra Eclesia Israel. Eclesia Israel. Eclesia Israel. Que quer dizer o quê? Comunidade de Israel. Comunidade do povo de Israel. Só que o que veio? O movimento cristão estabeleceu que Eclesia é igreja. Tornando, então, o termo, que é apenas um termo didático, para uma doutrina e uma referência da sua religiosidade. Um abraço aqui para Eleutério Pastorelli, por sua contribuição com o nosso ministério aqui, que o Eterno abençoe. Eleutério, de uma maneira... É membro também do nosso canal, Baruch Hashem, que o Eterno abençoe. Então, queridos, me perdoe se alguém se ofendeu, mas essa é a realidade. Tem que pegar essa teologia e jogar fora. A teologia de substituição não vem de Deus. Deus nunca rejeitou o seu povo, nunca o rejeitará, nunca vai substituir por outro. Precisa se entender, que agora eu não vou entrar nesse campo agora, porque senão a gente vai tomar um tempo para isso, mas muita gente foi ensinada errado que a videira verdadeira, a oliveira, a boa oliveira, em que os ramos foram enxertados, não é Yeshua, não é Jesus.
Ninguém foi enxertado em Jesus. As pessoas foram enxertadas em Israel. A boa oliveira representa Israel. Ramos naturais, que eram os judeus daquele contexto, daquele tempo, foram quebrados para que de uma outra oliveira brava, um jambuzeiro bravo, tirou galhos de lá e enxertou, contra a natureza, enxertou na boa oliveira, que é Israel, não é Yeshua, não é Jesus. A comparação do Messias é com a videira verdadeira. Videira, pé de uva. Até porque a uva vai representar o sangue. A oliveira, a boa oliveira cultivada, é o povo de Israel, a nação de Israel, o povo que Deus elegeu, o povo que Deus escolheu como promessa aos nossos pais, Abraham, Isaac e Jacó. Então, lamento muito para aqueles que absorveram essa ideia. Se você está disposto, pega ela e joga fora. Porque você que está me ouvindo foi enxertado no povo de Israel. Abraão, nosso pai, tem filhos físicos e filhos espirituais. Quem são os filhos físicos? Os que têm DNA, o sangue. Quem são os filhos espirituais? Provavelmente você que não tem o sangue, você aceitou a Jesus, aceitou o Messias, você foi enxertado no povo de Israel. Você é povo de Deus. Rav Shaul fala isso. Paulo vai falar isso. Você antes era estrangeiro, você antes é alheio aos pactos, mas agora foi acercado, foi aproximado das alianças. E hoje você é co-herdeiro, você é co-cidadão dos santos. Quem são os santos? Aqueles que eram separados, como nação separada. Então, com todo carinho, né? Lamentavelmente, líderes continuam com essa mesma teologia que foi lá desde Constantino para cá. Precisamos voltar a Jerusalém. Precisamos voltar ao ensino do Messias, dos seus discípulos. Não aos pais da igreja, não a Constantino e não a uma comunidade depois de Constantino. Tem que voltar de fato à fonte. À fonte. Tá certo? Então, queridos, voltamos aqui. Deus não vai criar uma coisa nova, desfazendo o que ele disse. Deus não vai trazer uma substituição de algo que ele estabeleceu como eterno. Um exame sério das Escrituras deixa isso bem claro. O Tanar prevê um tempo em que Hashem, Deus, reajuntará Israel dos 4 cantos da terra. Isaías 11:12. Deixa eu ver se está aqui no nosso slide. Isaías, 11:12. Um momentinho, queridos. Aqui. Aqui. Isaías 11:12. E há de ser que naquele dia Adonai tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, Etiópia, Elam, Siná, de Ramate e das ilhas do mar. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Naquele dia, agora a referência de Isaías 27:12-13. Naquele dia, Adonai debulhará as suas espigas desde a margem do rio Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. Naquele dia soará uma grande trombeta, Shofar Hagadol, aos que estavam perecendo na Síria e aos que estavam exilados virão e adorarão a Adonai no Monte Santo em Jerusalém, em Jerusalém. Então, o que nós estamos vendo aqui? Deus prometendo que vai reunir o seu povo. Deus prometendo que vai reunir o seu povo. Agora, dizer que o povo de Deus agora é a igreja, excluir Israel, é uma teologia totalmente contrária ao que Deus estabeleceu como eterno.
Você faz parte do povo de Israel. Você faz parte do povo de Israel. Você foi enxertado no povo de Israel. Você faz parte dos santos. Essa ideia de uma igreja separada. Não existe Israel Igreja. Perdoe-me. Eu sei que existe a igreja como instituição religiosa dentro do cristianismo evangélico. Não estou falando disso. Eu estou falando do sistema, tá? Não estou falando das pessoas, homens e mulheres de Deus que estão aqui, homens e mulheres de Deus que eu conheço, pastores maravilhosos, pessoas de oração. Eu estou falando do sistema. Sistema teológico cristão. Sistema da igreja de Roma. É isso que eu estou falando. Por favor, não me interprete mal. A Torá diz que o Messias os tirará das outras nações, como está lá em Deuteronômio 30, verso 4. Por Moshe Rabbeinu, Deus disse. A palavra trazer aqui no hebraico significa uma ação de força. Então, há um juramento, uma palavra dada ao povo judeu. A reunião do povo pela mão do Messias. O Targum Yerushalayim, que é a tradução do hebraico para o aramaico, né? Interpreta essa passagem como que Hashem vos ajuntará pela mão de Eliyahu Hanavi. Então ele vos trará pela mão do rei Messias, do Melech HaMashiach. De acordo com os comentários de Rashi, grande comentarista da Torá, isso significa que eles serão arrastados através do ar pela mão do Messias para a terra. Será esse evento o Hatifá, o arrebatamento? Claro que sim. Veja que Rashi, grande comentarista, está falando do arrebatamento, mas não sabe, né? Não vai ter essa ideia, porque ele não conheceu a Brit Hadashah, não sabe do Novo Testamento. Isael Pereira, welcome to Parceiros no Reino, seja bem-vindo. Mais um parceiro do nosso canal. Mais um membro, que o Eterno abençoe, Isael. O Eterno abençoe de uma maneira especial você e a sua família. Muita coisa boa para compartilhar. Então, queridos, provas de que o Hatifá, o arrebatamento, se refere a Israel e a todos que foram enxertados em Israel. Você. A primeira evidência de que o trazer de Deus, em Deuteronômio 34, é justamente o Hatifá, o arrebatamento, é encontrada nas palavras de Mateus 24:31. O que Mateus disse? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, de shofar, e os que ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Viu o que nós lemos aqui do profeta Isaías? Aqui no livro de Mateus. Este versículo também se assemelha a Marcos 13:27. Identifica aqueles que são ajuntados como sendo os eleitos. O termo os eleitos, Habechirim, nas escrituras é um eufemismo, uma referência a Israel. Encontramos o termo os eleitos, se referindo a Israel, no seguinte versículo. Olha, você pode comparar. Sefer Devarim, Deuteronômio 7, verso 6, capítulo 10, verso 5, 15 e o capítulo 14, verso 2. Também Isaías 41, do verso 8 ao 9, capítulo 42, verso 1, capítulo 43, verso 2, capítulo 45, verso 4 e o capítulo 65 de Isaías, verso 9 ao 22. No Sefer Tehillim, Salmos, Salmo 135, 4, uma referência a Israel como eleito. Na primeira carta de Pedro, 2, 9, no livro de Isaías 43, 20 e no livro de Deuteronômio 10, 15. Fica bem claro pelas essas passagens acima citadas que os eleitos referem-se a Israel. Na primeira carta aos Tessalonicenses 4,17, Paulo usa o termo nós, termo ao qual ele costuma usar para se referir a ele e aos seus compatriotas judeus também, como Atos 17, 1, 4. Então, a gente não pode excluir Israel dessa equação. O que muita gente gosta de fazer, que é fazer o quê? As bodas do cordeiro. O que é boda? É a festa de casamento. Quem é a noiva? A noiva não é uma noiva só ocidental, composta de gentios, enquanto na realidade a noiva oriental, que representaria Israel, está excluída. Essa teologia não se sustenta. Não. Os gentios vão ser levados aos céus, vai haver um arrebatamento para fugir da tribulação. Aí o povo judeu fica aqui embaixo na tribulação para sofrer, porque negaram Yeshua, Jesus, né? Sofre. Quando eles não aguentarem mais, aí eles vão clamar pelo Messias, Jesus vai descer com a igreja para salvar Israel. Isso não se sustenta, isso não está em lugar nenhum.
Porque não existe bodas. Inclusive vai dizer que os 7 anos da tribulação aqui embaixo são os 7 anos das bodas do Cordeiro lá em cima. Isso não se sustenta, porque não existe casamento sem a verdadeira noiva. E o que eu estou querendo dizer é que o gentio não é noiva sem Israel. Tampouco Israel vai ser noiva sozinha. O propósito de Deus foi enxertar as nações em Israel. Então você, qualquer outra pessoa que não é judeu, que aceitou Jesus, faz parte da noiva. Agora, não pode dizer que a noiva é a igreja. Não, Roma, não, o Vaticano, não. Não. Nunca foi, nunca será. A igreja não vai ser noiva, nunca foi, nunca será. Isso é uma teologia romana de substituição. Você precisa pegar isso, fazer um papelzinho e jogar fora. Lembre-se, você foi enxertado em Israel, você foi enxertado no povo de Deus, você faz parte da noiva do Cordeiro. O Cordeiro, o Messias judeu, que veio para o seu povo judeu, ele vem para o seu povo novamente, para governar em Jerusalém, na capital. Jerusalém, Rabirá, a capital do reino dos céus. Será em Jerusalém a sede, o rei dos judeus reinando em Jerusalém. E você fazendo parte disso. Que vai acontecer, um shofar hagadol vai tocar, uma grande trombeta. Mais uma evidência de que o arrebatamento se refere ao reajuntamento de Israel é a da trombeta. Uma trombeta que é soada no arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, de 50 a 55, tal como em Mateus 24, 31, Apocalipse 11, 15, de acordo com o Tanar, com a Bíblia, uma trombeta é também tocada no reajuntamento de Israel, conforme nós lemos aqui a grande trombeta, em Isaías 27, 12, 13. Bom, acredito que a gente está, né? Quanto tempo nós temos de live aí? Mais de 1 hora e meia. Baruch Hashem. Tá com paciência? Temos ainda um pouquinho. Terriata Metim, a ressurreição dos mortos. Outra evidência que identifica o Hatifá, o arrebatamento, como sendo na realidade o reajuntamento de Israel, é o da ressurreição dos mortos. O arrebatamento, acompanhado pela ressurreição, como Mateus, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, do 50 ao 55, o reajuntamento de Israel também inclui a ressurreição dos mortos, como foi visto nas passagens abaixo. Livro do profeta Ezequiel, 37, do 1 ao 14, todos conhecem. Livro de Isaías, 25, do 1 ao 12. Livro de Oséias, 13, do 9 até o capítulo 14, verso 9. Na realidade, 1 Coríntios 15 cita Isaías 25, 8, como nós vimos aqui, e Oséias 13, 14. O uso desses versos em 1 Coríntios 15 é também importante por causa da sua finalidade. Como pode o pré-tribulacionismo crer que a morte chega ao fim antes do início da tribulação? Dividindo os eventos, quando não tem sentido fazer isso. Quem é os que vencem a morte plenamente? Existe ainda como evidência de que o arrebatamento é o reajuntamento de Israel, aqueles que são arrebatados em 1 Coríntios 15, 53, tornam-se imortais, mas no reino do milênio também haverá mortais. Como lá em Isaías 65, 20. Aquele que morrer com 100 anos será considerado jovem. Se a igreja é arrebatada em 1 Coríntios 15 e torna-se imortal, então quem são os mortais de Isaías 65, 20? A reunião do povo de Israel e o Novo Testamento. A prova final de que o arrebatamento é, na realidade, o reajuntamento de Israel e as nações no retorno do Messias é encontrado no texto de Mateus 24, 31 e também Marcos 13, 27. O texto cita as expressões dos 4 cantos da terra ou das 4 extremidades dos céus, como Isaías 11, 12. Das partes mais longínquas debaixo dos céus, também uma referência de Deuteronômio 30, verso 4. Exatamente as passagens da Bíblia que descrevem o reajuntamento de Israel. Então, aqui eu quero colocar para vocês um resumo do que nós temos falado aqui. Vamos aqui, olha. Já estamos no nosso final, tá, gente? Olha o nosso resumo para que você possa acompanhar. Imediatamente após a tribulação,
o Messias aparecerá nos céus. Não vai ser antes, nem no meio. E aqui eu coloquei as referências para vocês, Mateus 24, 29, Marcos 13, 24, Daniel 7, 13 ao 14, Mateus 24, 29, 31, Marcos 13, 24, 27, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Primeiro evento, bem a tribulação. No meio da tribulação a gente vai ser guardado por Deus. Vamos passar. Por que eu falei que é importante tudo isso que eu falei? Eu falei no primeiro vídeo para vocês. Ok, se tudo que eu falei aqui, você mantém ainda crendo que Yeshua vai voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja e que antes da tribulação, não tem problema. Baruch Hashem, você continue se preparando, você vai. Agora, se ele não vier, se isso não acontecer, esteja ciente do que eu estou te dizendo. Prepare-se para entrar em um período difícil, um período de provação, um período onde precisaremos ser fiéis a Deus. Guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Ou seja, ser fiel. O objetivo é que você se prepare para as coisas que virão. Então, logo depois da aflição daqueles dias, aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, e por isso que nós estamos falando. Após a tribulação, Yeshua vai vir. Um abraço aqui ao Robson Santos. Welcome to parceiros no reino, parceiros aqui do nosso canal, que o Eterno abençoe. De uma maneira muito especial, Robson, muito a compartilhar. Ponto 2. Haverá o toque da trombeta final. No momento em que Yeshua aparecer, o Shofar Hagadol vai tocar e vai reunir a Israel e os santos de todas as eras, de todos os tempos, ressuscitando os mortos e aqueles que estiverem vivos no final. E aqui eu deixei as referências para vocês. 3. Haverá a ressurreição. Sim, como está registrado. 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, 16 e diante. 1 Coríntios 15, do 50 em diante. E Apocalipse, no final da 7ª trombeta. Os reis, ou seja, os tronos, a ressurreição dos mortos, que é a primeira ressurreição. 4. Haverá o Kibbutz Galuyot, chamamos em hebraico, o reajuntamento do Messias nos céus, ou seja, das diásporas. Os judeus vão ser reunidos e levados até os ares para se encontrar com Yeshua. Aqui estão as referências. 5. Logo após isto, o Messias irá em direção à terra prometida com muitos dos seus santos, ou seja, aonde vai ser o encontro de Yeshua com os santos, com Israel e as nações que forem arrebatados, que forem ressuscitados, nos ares e em cima do Monte das Oliveiras. Porque quando Yeshua ressuscita e passa 40 dias com seus discípulos, ele sobe ao Monte das Oliveiras e estende a mão e abençoa seus discípulos, depois de dar instruções, e ele é levado aos céus numa nuvem, até que é ocultado. Então, aparecem 2 homens, 2 anjos, 2 testemunhas, que falam assim: varões galileus, por que estão olhando para cima? Esse Yeshua que para o céu vocês viram subir, voltará da mesma maneira como vocês viram. Ou seja, ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras. E aonde eu tenho base para isso? Zacarias 14. Abra o livro do profeta Zacarias 14 e você vai ver que Hashem vai enviar o Messias e os seus pés pisarão o Monte das Oliveiras. 6. Depois disto é estabelecido o grande Shabat, o reino do milênio. Então, logo, Apocalipse 20, do 1 ao 3, 7, mostra que a partir desse momento que Yeshua entra em Jerusalém, livrando o seu povo que vai estar sendo alvejado pelos ataques do anticristo, do antimashiach, Yeshua chega conosco para salvar Israel e ali estabelece o julgamento das nações, no capítulo 25 de Mateus, aonde ele vai separar os bodes das ovelhas. Nações bodes são as nações que foram contra Israel, nações ovelhas as que foram a favor de Israel. E assim vamos estar com o Senhor. Não, o que a gente pode repetir, muita gente pensa que essa palavra é grega, maranata. A palavra maranata, de uma só vez, ela foi exportada do aramaico para o grego. Maranatá quer dizer em aramaico, Senhor, venha. Né? Maran, Senhor, atá, venha. Então, maranatá, que vai para o grego como maranata, né, quer dizer venha, Senhor. Por isso que ele complementa com Boaná Hadon Yeshua, ora vem, Senhor Yeshua. Bom, queridos, aqui nós vamos terminando o nosso shiur.
eu quero fazer uma conclusão aqui, utilizando apenas um resumo, que diz assim: assim entendemos com toda clareza que o chamado Hatifá, arrebatamento, não pode se dar antes do período da aflição de Yaakov, Etzer e Yaakov. Compreendemos que não existem dois povos, Israel e Igreja. Não. Há um só povo, o povo eleito, o povo de Israel, que é composto de judeus, de sangue, de homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações aliançados com Deus através de Yeshua, o Messias, e que num só momento seremos recolhidos pelo Messias nos ares, sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém, no fim da Tzará Gdolá, da grande tribulação. Preparemo-nos para este grande dia. Ok, queridos? Olha, a gente vai terminar por aqui. Foi uma abrahá muito grande. A gente está junto aqui, compartilhando nessa 1h50, quase 2 horas de live. Uau, que perseverança de todos vocês. Mas, olha, acredito que a gente teve, a gente pôde, de maneira exaustiva aqui, ver os versos e poder compartilhar com vocês. Volta ao tema, pegue todas essas referências, reveja as referências, compare as referências e veja se está coerente, né? E tudo isso é para o crescimento espiritual de todos, tá? Assim nós compartilhamos com vocês. Virão mais temas, virão coisas boas. Então, a todos que estão inscritos no nosso canal, mais uma vez eu peço a você que não é inscrito, se inscreve, né? Compartilha o vídeo, dá um like no vídeo. Se você se inscrever no canal, o que vai acontecer? Cada vídeo que a gente posta, cada live que a gente vai fazer, você será notificado, né? Se você não se inscreve, só quando alguém compartilhar com você que você vai ver, ou se o YouTube recomendar. Mas se você está inscrito, você vai receber a notificação quando nós estamos lançando um outro shiur, um outro estudo, uma nova live, tá? E aos que se inscrevem no nosso canal, os que se tornam parceiros, terão também o que a gente vai estar contribuindo, né, com que cada nível de parceria a gente tem, e vai ter direitos até mesmo a alguns materiais que a gente vai poder compartilhar. E, bom, isso tudo é para que a gente possa estar contribuindo com o crescimento espiritual de vocês, com o crescimento intelectual. Sim, a Bátia está dizendo por que o nome da Yeshivá porque o nome da Yeshivá é esse nome, Zeit Yosef. Na realidade, né, existe uma tradição judaica chamada da Beit Yosef, que é a casa sefaradi, né? Então nós tivemos a ideia de fazer Zeit Yosef. Na realidade, Zeit faz parte da minha família, né? Mas o Yosef seria a ideia dessa parte sefaradi que nós temos, né? Então, Zeit Yosef quer dizer a oliveira de Yosef, né? Como Yeshivá e universidade. Baruch Hashem, aberto para todos vocês, para que vocês possam estar conosco, estudar, crescer mais espiritualmente, intelectualmente, né? No conhecimento que há nas Escrituras. Ó, que eu estou vendo várias perguntas aqui. Yeshua é Deus, e outros temas. A gente vai estar falando de vários temas, tá? Vamos ter outro shiurim que nós vamos estar lançando. Isso tudo é para acrescentar o conhecimento de todos vocês. Né? Um grande abraço, queridos. Vamos terminando por aqui. O Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Misha Barach Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Kuyevarer, Kulchem, em Kol Brachot Minashamayim. Que aquele que abençoou os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, abençoe a todos vocês com as bênçãos dos céus, no nome do nosso Mashiach Yeshua. Shalom Uvrachá a todos. Shalom, shalom. Vamos terminando por aqui. Mais um anúncio que eu estou esquecendo? Não, estou tranquilo. Kola Kavod. Grande abraço. Inscritos, shalom, um abraço a todos os inscritos no canal. Se você puder dar uma olhadinha nos nomes que estão em verde. Dani Sobral, Litério Pastor. Todos os que se inscreveram, né, os inscritos no nosso canal. Me ajuda aqui. Já foi bastante gente aqui. Baruch Hashem. Então, deixa eu voltar aqui. São os de verde, não? Sim. Então, um abraço aqui para aqueles que se inscreveram hoje, né? São parceiros, o Isael Pereira, Robson Santos. Deixa eu passar aqui. Baruch Hashem. Valdeci Almeida.
Iracema Campos Carvalho. Iracema Campos Carvalho. Dani Sobral. Dani Sobral. Isael Pereira. Isael Pereira. Eleutério Pastorelli. Sim. Obrigada a todos. Obrigado a todos, queridos. Shalom Uvraká, um grande abraço. Esteja atento aí, nos vemos no próximo vídeo. Em nome do nosso Mashiach Yeshua. Um grande abraço a todos. Shalom, shalom. Baruch Hashem.